Sejam bem-vindos ao canal do Rio2C. Com certeza você já ouviu falar sobre liberdade e independência feminina e também sobre repressão feminina. Vivemos em um mundo no qual as mulheres são tratadas e vistas de formas completamente diferentes. Os costumes, o modo de se vestir, o que é considerado boas maneiras, entre outros assuntos, tudo pode mudar de um país para outro. E para falar sobre esse assunto, está aqui a Mari Bride, que usa suas redes sociais como encorajadora da liberdade feminina. Mari é atriz e influenciadora brasileira, e suas redes sociais falam sobre maternidade e estilos de vida. E também tem um canal de receitas saudáveis no YouTube. Seja muito bem-vinda, Mari. Muito obrigada por essa entrevista. E para começar aqui a nossa conversa, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é ser encorajadora da liberdade feminina, como é abordar este tema nas redes sociais. Então, aqui para a gente, né, que está no Brasil e que a gente sabe que vivemos num país extremamente patriarcal, esse lugar de incentivar a liberdade feminina é mostrar muito para as mulheres que a gente, como os homens e como qualquer ser humano, a gente tem o direito de ser livre da maneira que a gente achar melhor. A liberdade, ela engloba muita coisa, na verdade. Se a gente for pensar o que leva a gente a ser livre, para começar, é uma coisa bastante individual, né? O que é um sentimento de cada pessoa. E o que eu sempre digo é exatamente isso, assim. A gente tem que ser livre para poder fazer, falar, nós mulheres, nos vestirmos da maneira que a gente desejar, sem que isso cause algum rótulo automático sobre a gente perante, né, os padrões e as regras criadas por uma sociedade patriarcal. Então, para mim, a importância disso é exatamente incentivar mulheres e mães de meninas a entenderem que a gente pode sim, por mais que que seja difícil, porque a nossa sociedade fica rotulando muito, fica, como é que diz, prendendo muito e julgando muito, porque o julgamento, quando eu interajo muito com as minhas seguidoras, eu vejo exatamente isso, que o que mais preocupa para dar coragem para essas mulheres se sentirem livres é o fato de que elas não se sentem confortáveis em serem, e fazer e viver o que elas acreditam, que é o que elas desejam para elas, por medo do julgamento. Esse julgamento muitas vezes vem da sociedade como um todo, sim, mas eu falo muito sobre isso nas minhas redes, que vem muito também de outras mulheres, porque a gente não é criado aqui no Brasil, no mundo em geral, mas muito no Brasil, nós mulheres não somos criadas para apoiar outras mulheres. Sororidade é uma palavra que muitas mulheres não sabem nem o significado. Quando os homens eles já nascem muito enturmados nesse meio de irmandade, homens estão pelos homens protegem homens, né? Essa coisa dessa junção, dessa fraternidade muito profunda desde pequenininhos, a gente cresce escutando exatamente o oposto. O que a gente escuta, Nath? A gente escuta que mulher não é amiga de mulher. Não é? Verdade. É a coisa que a gente mais escuta falar, gente, mulher não é amiga de mulher, porque mulher quer dar em rasteira em mulher. A mulher, ela nunca é amiga, ela nunca é uma pessoa que apoia outras mulheres. O que a gente escuta a vida inteira é que mulheres são traiçoeiras, mulheres não são confiáveis. Essas falas todas tiram da gente um poder muito profundo que a gente possui. Imagina assim, a gente já tem toda eu gosto de falar exatamente porque assim, quando é empoderamento, a gente está falando de poder feminino. É poder mesmo, assim. Todo esse poder que a gente tem, que já é retirado da gente desde pequenininha, para a gente não se juntar e não fazer as coisas juntas. Imagina o potencial dessa sororidade, o potencial dessa junção feminina quando a gente entende que a gente tem isso, de mulheres apoiarem outras mulheres, a magnitude disso assim, é gigantesca e muito sensacional quando a gente pensa no potencial que a gente tem. E eu E gosto muito a gente aprende muito essa questão da competição, né? Da da gente, além de competição, é não sempre. confiar,
você ter que competir para conseguir aquele homem, para conseguir aquelas coisas. Exatamente. Você está E sempre é um competindo com lugar outra tão. mulher. E você está sempre competindo com outra mulher e você está sempre num lugar de inferioridade, porque uma mulher, para manter o marido, ela tem que fazer inúmeras coisas. O marido precisa apenas existir. Quando a mulher Uhum. tem que, assim, nossa, mas você não segurou o seu marido porque você não fez isso e aquilo. Nunca foi o homem que não, né? A gente nasce, cresce, vive escutando isso, infelizmente, de outras mulheres, porque elas cresceram escutando a mesma coisa. Sim. Então, a gente entender o poder que a gente tem e poder se libertar dessas amarras todas sociais, culturais, todas as coisas que a gente escuta a vida inteira, é muito potente, é muito libertador, mas é um processo que eu incentivo muito e é um processo difícil, porque, de novo, a gente não está num mundo ideológico onde a gente, sabe, a gente não consegue fazer isso quando a gente não tem esse apoio o tempo todo. Então, eu me boto muito de prontidão para ser esse apoio, para as mulheres serem o que elas tiverem vontade de ser. Porque a liberdade é exatamente isso. Se você tem vontade de fazer uma coisa, se você tem vontade de fazer outra, não somos iguais, somos individuais, cada uma faz o que quer, cada uma veste o que quer. Ter a liberdade de você vestir o que você tem vontade de vestir sem ter medo de sair à rua, de ser ou assediada, que é o mais grave de todos, ou de ser julgada, que é o lugar do julgamento, que pesa muito para muitas mulheres, que não falam, não fazem, não vestem o que sentem vontade, com medo do julgamento das outras pessoas, que de nada quer dizer sobre elas, né? É muito. Então, o meu lugar de fala é muito esse, sabe? De apoiar essas mulheres, de mostrar que eu também estou nesse caminho, porque é uma aprendizagem, né? A gente vai construindo e todo dia não é fácil, e todo dia a gente vai de pouquinho em pouquinho dando as mãos umas para as outras. E para mim, o mais gratificante e sensacional do poder da internet, do poder das mídias sociais e da gente ter essa conexão gigantesca de conseguir alcançar gente que a gente nunca esperava alcançar, é exatamente a gente poder criar essa rede de sororidade, de apoio e de um lugar seguro para mulheres que possam debater isso e elas conseguirem arriscar essa liberdade, né? Se sentirem confiantes de terem esse poder de se sentirem livres. E quando a gente fala de um olhar para o outro, para o exterior, para outros países, em que você acredita e assim, em que aspectos a imagem da mulher brasileira contribui positivamente em outros países? Quando a gente Nath, está eu em acho que outro. assim, a gente tem exemplos hoje em dia de celebridades muito bons em relação a essa questão de empoderamento feminino. A gente pega o fenômeno global que é a Anitta e entende que a Anitta mostra exatamente isso. O que muitas pessoas que se apegam muito a padrões chamam de afrontosa, do estilo da Anitta, é exatamente ela falando assim: eu vou fazer, eu vou falar e eu vou pregar as coisas que eu acredito que eu quero. Não é porque eu estou com essa roupa que eu não estou defendendo. Assim, a gente viu o poder que ela teve das coisas que ela acredita, de lutar, inclusive, por ideologias pelo país. Ela não ela deixa muito claro que o que a gente veste, que o que a gente faz, que o que a gente fala, ele sim dá uma visibilidade gigantesca para a gente e dá um poder da gente incentivar essa liberdade de uma maneira muito profunda e muito abrangente, assim. A gente tem também a Gisele Bündchen, que pega esse lugar de mulher brasileira global e fala muito sobre coisas que eu também acredito, porque eu tenho envolvimento também bastante grande com o Greenpeace em relação a desmatamento da Amazônia e a importância da gente cuidar da natureza e mostrar o nosso Brasil, gente. O que quando a gente fala no exterior, já que a gente está falando de outros países, não só da visão da mulher, de entender de visão do nosso país, o Brasil, ele é
né, assim, infelizmente hoje em dia, com todo esse desmatamento, está muito prejudicado, mas a gente sempre, durante todo esse tempo de globalização, foi entendido como o pulmão do mundo. Então, a Gisele vem e fala exatamente isso. Então, já que o meu país fala disso, o que que eu posso fazer para o mundo ver da maneira correta o que está acontecendo? E óbvio que, assim, também eu acho que a gente tem exportado mulheres maravilhosas no âmbito de ciências. Tem muitas mulheres cientistas incríveis brasileiras que estão chamando bastante atenção no exterior. A gente tem Luciana Gatti, que ela descobriu o efeito do desmatamento na parte leste da Amazônia, por exemplo, que o desmatamento, ele conseguiu fazer que a emissão de carbono, ela não está mais, porque antigamente o que a gente entende como pulmão do mundo, por exemplo, da Amazônia? A gente entende que a Amazônia devolve carbono, devolve Oxigênio. oxigênio para o planeta. Com o desmatamento, a gente não está conseguindo mais, na parte leste da Amazônia, devolver esse oxigênio. A gente não está produzindo mais esse oxigênio, a gente está prendendo. Então, assim, isso foi uma mulher, um estudo de uma mulher que comprovou e que tomou e viralizou mundialmente. Então, assim, na própria época do Covid, várias cientistas maravilhosas brasileiras. A gente tem a Nath Pasternik, que é maravilhosa, que aqui no Brasil, e sim, também foi muito o rosto do Brasil fora, falando de tudo que estava acontecendo no país em relação ao Covid. Eu acho que em vários países onde a gente tem espaço, as mulheres brasileiras nesse lugar de pesquisa, de saúde, de social, elas estão se destacando muito, assim. É que a gente realmente, pelo mesmo lugar de que a sororidade, que a gente não fala muito de mulheres, né? A gente fala muito dos homens que se destacam para tudo quanto é lado, e as mulheres que se destacam não viram tanto manchete, né? A gente dá esse espaço, é esse lugar de quem são essas mulheres, sabe? Vamos saber delas, quem está falando delas. E elas estão aí arrasando, sabe? É muito interessante quando a gente entende que elas existem, o lugar que elas estão no mundo. É sensacional. Sim. Assim, para finalizar, a gente falou aqui do que a gente consegue, né, fazer de influência as mulheres brasileiras, como a gente influencia, mas eu gostaria de saber o contrário, se você vê influência cultural de outros países no estilo de vida das mulheres brasileiras. Se você acredita que nos espelhamos muito em padrões de outros países. Eu acho que sim, eu acho que a gente tem essa raiz tradicional de que quando a gente fala de padrões de beleza, a gente ainda trabalha muito com o padrão de beleza europeu. O bonito é o magro, esbelto, né, branco, de olho claro, e isso é uma coisa que virou realmente um padrão mundial de beleza, baseado muito nesse padrão europeu. O que eu acho muito interessante que a globalização, as mídias sociais trazem para a gente hoje em dia, é que a gente consegue entrar em contato com mulheres que estão falando sobre ser mulher no mundo, de verdade. Então, a gente consegue entender mulheres tanto norte-americanas, mulheres da Europa, mulheres da África, mulheres da Ásia, todas falando sobre como é ser mulher. Então, assim, eu acho que isso ajuda muito, tanto nessa coisa da gente quebrar os padrões e de entender quando a gente fala, por exemplo, de beleza. O que é beleza? Beleza é uma coisa extremamente relativa, né? A beleza está no olho de quem vê, cada um entende beleza de uma maneira diferente. Mas eu acho muito importante essas informações e essas influencers todas mundiais trazendo para o Brasil um lugar de, por exemplo, bonito não é você ser loira de cabelo liso, não é só isso. Você pode ter todos os estilos de cabelo. Como é que a gente cuida disso? Como é que a gente fala disso? Como é que a gente potencializa isso? E essas conexões que existem graças às redes trazem para a gente de fora informações que ajudam nessa libertação, nessa liberdade
de feminina, sabe? De, olha, dá sim para eu ser feliz, para eu ser feliz e satisfeita e contente com como eu sou, com o que eu sou. Tem outras mulheres com quem eu me identifico, que podem não estar aqui no Brasil, mas que estão em outros lugares. A gente se conectando com isso e abrindo ainda mais esse canal de sororidade. Eu acho muito legal da globalização, né? Até porque esse padrão de beleza, nem só para os brasileiros, mas eu acredito que para a América Latina como um todo, é algo que não faz sentido. A gente é algo que não faz o menor sentido. É um país completamente diverso, não faz sentido. Graças e a às Deus. vezes. Não, e às vezes, uma coisa que às vezes eu percebo, assim, até assim, das pessoas que a gente tem contato, nosso convívio e tal, que às vezes as pessoas têm, assim, têm até um pouco de vergonha de falar que acha bonito algo que não está dentro do padrão. E, né, então, assim, que é uma coisa que já está imposto para gente, que a gente já nasce vendo que aquilo dali que é o bonito, mas assim, não é. É como você falou, é relativo, é subjetivo. Você pode achar tantas coisas diferentes que você pode achar bonito, não tem que ser o que é aquele padrão imposto. E a gente tem o direito de ter a liberdade de achar outras coisas bonitas. Exatamente. De não ter que se apegar a esse padrão imposto que não faz o menor sentido. Gente, a quantidade, a diversidade brasileira é uma coisa sensacional. É uma coisa sensacional. A gente poder falar disso, mostrar isso, é muito potente, é muito rico e assim, temos mulheres de todos os tipos no Brasil. Realmente, de todos os tipos. E a beleza de cada tipo, ela tá ali, entendeu? Não dá para dizer que não existe. Não dá para dizer que só aquele padrão que é bonito, sabe? E eu acho isso muito, muito sensacional, a gente poder falar disso mais e mais e mais, e a gente se juntar, e todos esses tipos de mulheres se juntarem e falarem juntas e dialogarem. A gente se... É de novo essa coisa da sororidade, a gente se juntar para falar das coisas importantes e para mostrar que quebrar padrão é essencial, tanto para a nossa evolução quanto para a nossa felicidade, é muito poderoso, assim, é muito necessário para as mulheres, tanto para E nossa falta geração. muito essa união. A gente precisa muito dessa união. Eu acho que o que mais falta em relação às mulheres, no geral, assim, tem pouquíssimas sociedades que são matriarcais, então, assim, a gente falta muito esse poder de união, né? Essa aceitação de que as mulheres unidas fazem acontecer. Não é essa coisa de por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Isso nunca foi verdade, gente. No máximo, do lado de um grande homem existe uma grande mulher, né? Então, assim, é a gente entender o nosso lugar no mundo e não deixar que nada, e eu não digo nem só homens, mas que uma sociedade, né, que pensamentos retrógrados, enfim, pesem na gente para a gente não poder exercer esse potencial que a gente tem. Com certeza. Bom, muito obrigada, Mari. Foi ótimo conversar com você, trocar essas experiências. Mas eu gosto muito também de ouvir a opinião de outras pessoas sobre isso. Eu tenho opiniões um pouco fortes em relação às vezes até as pessoas brincam falando que eu sou meio feminista. E tudo bem, eu sou assim, mas assim, eu gosto de ouvir também a opinião. Tem que ser, né? Tem que ser, Nath. Eu acho que a gente ainda não está no momento que a gente possa ser leve sobre isso, porque é só sendo forte e impondo um pouco o que a gente realmente acredita que a gente vai conseguir ter um espaço para um dia, quem sabe, se a gente puder ter esse lugar de leveza. Porque a gente tem que estar lutando o tempo inteiro. A gente não tem a igualdade. A gente não está num lugar de igualdade. Quando a gente tiver, a leveza pode ser citada, mas a gente não está. Nós, mulheres, não estamos. E não é só uma questão... A gente vê, assim, é uma questão... Os padrões não são só em relação às mulheres. São padrões, é uma questão racial muito profunda. Então, é a gente realmente conseguir se posicionar para que a gente junte a força.
Uhum, exatamente. Dá um passo para trás, aí volta, dá outro passo para trás, mas tem que continuar andando, continuar lutando. Exatamente. Então, muito obrigada, Mari. Foi um prazer poder trocar essas experiências com você. E vocês que estão nos Obrigada, assistindo, o meu ano de amor. 2023 promete muitas surpresas para o B2C. Fiquem ligados no site e nas nossas redes sociais. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo sobre Soft Power. E mais uma vez, Mário, foi ótima entrevista. Muito Obrigada, obrigada. amor. Adorei.